Entrevista com Gilberto Musto, consultor político, escritor e palestrante, criador da Academia Mapa do Voto. A compra de votos ainda é preponderante em uma eleição? A compra de votos é algo muito cultural há muitos anos no Brasil. Também em alguns países onde o voto é obrigatório, essa prática é comum. Onde o voto é facultado, já é muito difícil esse tipo de atitude, mesmo porque lá o idealismo funciona muito mais do que aqui. Mas na questão do Brasil, é muito claro você imaginar que o próprio grupo que tem influência no candidato, ele mesmo acaba por optar em partir para uma suposta compra de votos. O que a gente tem que analisar é que esta estratégia, que não é aprovada por mim, é uma estratégia que ela se anula no exato instante em que o adversário a pratica também. Então você está promovendo duas estratégias com o mesmo objetivo em um único target. E isso não funcionará, porque uma anula a outra. É muito comum você ouvir esta frase. O meu adversário, quando chegou na sexta-feira, ele distribuiu dinheiro aqui adoidado, entendeu? E acabou virando a eleição e eu perdi por falta de dinheiro. Afinal, ele comprou todo mundo. Mas você nunca ouviu na vida alguém dizer assim: olha, foi realmente uma eleição fantástica. Eu cheguei, comprei todo mundo e ganhei a eleição. É porque este discurso é só do perdedor. E também o perdedor não diz: olha, eu comprei um monte de votos e acabei perdendo a eleição. Então, é sempre algo que se mistifica por intermédio de um discurso fajuto, de um discurso furado e de uma prática que, a partir do momento em que os dois grupos, 3, 4 grupos, a praticam no mesmo cenário, elas se anulam. E tem mais, nós já provamos por números, porque nós tínhamos pesquisa da pesquisa, e nós entendemos que, ao se comprar votos, você está comprando 50% do que já era seu. Isso é um tema que nós podemos discutir muito aqui. Vamos entender que nós temos 10 pessoas. Essas 10 pessoas são do não sabe. E esse não sabe, você vai comprar o voto. Obviamente, você pode ter certeza que se este eleitor, que está cometendo crime ao vender o seu voto, o político está cometendo crime ao comprar, os dois são responsáveis, mas isso é uma questão legal. Ao você ir até essa pessoa, esse eleitor que pratica a venda de voto, ele não vai dizer para você: ô Carlão, olha, muito obrigado de você ter me oferecido esse valor para eu votar em você, porque eu já ia votar em você, muito obrigado, eu não quero. O cara que é esse tipo de eleitor que vende o voto, tá? Ele vai pegar o dinheiro do Carlos, vai pegar o dinheiro do Marcos, ele vai pegar o dinheiro de todo mundo. Tá? Então, quando a Tamires aparecer lá e dizer assim: olha, tal, eu estou vendo aqui e tal, ele vai pegar. Então, na realidade, você sabe que você está comprando uma parte de votos que já era sua. Então, esse tipo de situação, na realidade, não tem sentido, tá, prático com resolutividade. O que tem é um discurso famigerado de quem perdeu por estratégias profissionais. Então, quem perdeu a eleição é muito mais fácil e imagina-se que justificável você dizer simplesmente: não, o adversário comprou um monte de votos e pronto. Nós já tivemos esse discurso em várias campanhas, aonde todos durante a campanha diziam: mas ele vai chegar na hora,
o adversário vai comprar tudo, vai chegar na hora, nós não vamos conseguir, olha, eles estão preparando X milhões de reais, já está tudo guardado, o dinheiro já está distribuído. Isso não existe. Isso é pura balela. Porque todas as vezes que nós ouvimos esse tipo de relato, a gente também ganhou a eleição. E nós ganhamos a eleição por uma série de somatórias que, perante a mobilização da opinião pública, você faz com que essa opinião pública se mobilize, escolha e se decida pelo seu candidato. É só isso. Então, compra de votos é fria, é discurso de perdedor. Por que as pessoas se comunicam de forma tão dura e intransigente? Esse tipo de comunicação, ela acabou aflorando muito mais, não só no Brasil, isso é uma coisa que está ganhando divisas, está ganhando fronteiras e também se acirrando em outros países, baseado em uma pregação acerca de opiniões, se você é contra ou a favor, se você realmente tem aquela opinião e você a defende sem dar oportunidade de alguém contra-argumentar com você. Isso vem acontecendo de forma bastante rápida, fazendo com que haja, teoricamente, uma divisão de conceitos. Então, determinadas pessoas, elas já têm uma opinião antes mesmo de conhecer até o assunto em sua profundidade. Em primeiro lugar, a pessoa tem informação e não tem conhecimento. Em segundo lugar, ela tem uma opinião acerca, até às vezes, de uma manchete, de um título, e ela não se dá o luxo de ler o conteúdo da notícia. Em terceiro lugar, a própria notícia, ela está sendo feita e conduzida de uma forma muito diferente do que havia sido em tempos de 10, 15 anos atrás, porque a notícia era bem melhor trabalhada. Claro que a internet acaba dando voz a todas aquelas pessoas que não tinham oportunidade de se comunicar, não tenha dúvida. Mas, para que você tenha uma comunicação que faça, na realidade, algo um pouco mais concreto, embasado em conceitos, que você tenha um pouco mais de conhecimento do assunto, você precisa se inteirar. Você precisa ampliar a sua base de conhecimento. E isso, hoje, as pessoas não têm paciência e não têm oportunidade. Então, o que acaba acontecendo? Você acaba lendo algo que não é verdadeiro, você acaba compartilhando uma notícia que não é verdadeira, você acaba opinando acerca de algo que não é verdadeiro e tudo fica igual, sempre. É o que eu digo, quando se usa a mesma estratégia para o mesmo target, tá? Obviamente as táticas serão anuladas com muita facilidade. Um exemplo claro disso é quando nós tivemos a notícia, há alguns anos atrás, essa é a notícia que mais rodou nos grupos de WhatsApp, em que o New York Times, ele havia publicado que a Petrobras estava sendo processada, tal, porque os acionistas, isso, e aquela publicação, ao final, dizia uma frase ali, compartilhem com força. Então, quer dizer, quando você pega uma notícia e você já observa, e lá está escrito assim, compartilhe com força. Não, já está errada a frase, não tem como você compartilhar com força, porque você não põe força, né? Você inicia um processo de compartilhamento por intermédio de bits, e não é por intermédio de átomos. Compartilhar com força é você pegar uma bolinha de beisebol e você tem graduações de força, para que ela vá mais perto ou vá mais longe. Então aí sim é força. Mas
Quando você pega algo nesse padrão, você nota que isso é uma balela. E é exatamente o que acontece no momento de influenciar as pessoas que participam do grupo nosso das eleições. Então essa influência, ela serve muito mais para os nossos amigos que estão exatamente junto de nós, do que para as pessoas que serão alvo de mais uma e mais uma informação errônea. E na realidade, isso não tem fundamento nenhum e principalmente não tem poder de conversão. Em uma campanha, qual a importância dos militantes digitais? É exatamente o complemento desta minha última resposta. Os militantes digitais, eles, se organizados, com ações ordenadas e, na realidade, fizerem tudo o que exatamente for planejado, eles são altamente importantes. Mas essa comunicação é o que a gente sempre vem falando dentro da Academia Mapa do Voto para assinantes. Nós iniciamos o planejamento de uma comunicação e o planejamento dessa comunicação é exatamente aquilo que, neste momento, se dá inputs a esses nossos militantes. E esses inputs acabam, obviamente, conseguindo mobilizar a opinião pública. Porque uma eleição não é nada mais do que você mobilizar a opinião pública. É só isso. Agora, você tem que mobilizar de forma correta, você tem que mobilizar de forma ordenada e você tem que mobilizar de forma planejada para que tudo isso dê certo. Essa execução não pode ser aleatória. Essa execução não pode ser algo que você diz, vamos soltar essa mensagem. Poxa, vocês soltaram a mensagem, era melhor a gente ter trocado. Isso não existe. Existe um planejamento de 7 dias de ação e de 14 dias de antecedência. Então, é óbvio que nós temos algo que deve ser muito bem estruturado de forma profissional, senão a sua campanha fica daquela forma que a gente sempre diz, do vai assim mesmo. Em julho de 2017, você alertou sobre a influência das redes sociais nas eleições 2018. Acertou. E para 2020? Verdade. Em julho de 2017, eu alertei que as eleições de 2018 teriam uma influência muito forte das redes sociais. E é óbvio que nós tivemos esta demonstração, não só na parte de presidência da República, como também na parte de governos de Estado. O que nós não podemos deixar é de respeitar a força que tem as redes sociais. Para isso, nós temos que fazer um trabalho, como nós tratamos isso na academia, de forma extremamente estruturada. Então, qual é o nosso planejamento que a gente inicia um processo de pré-campanha? Você tem, primeiramente, a situação de um planejamento com produção de conteúdo para 7 dias e depois você tem um planejamento para conteúdos de mais 7 dias, totalizando um período de 14 dias, onde você terá, claro, posts, como chamamos de frios, posts factuais e posts relevantes. Tudo que acontecer no período de 14 dias, que você precisa se comunicar naquele mesmo instante, nós iniciamos essa comunicação de forma imediata. Aqueles posts que são mais relevantes e também planejados, como por exemplo, você tem aí o dia do aniversário da cidade, cai nesse período, é um evento importante. Você tem várias datas que você sabe, o Dia Internacional da Mulher, por exemplo, são datas que já estão ali para você entender que naquele momento você terá que fazer uma comunicação diretamente ligada a isso. Então, é o mais importante. E os posts frios, como nós falamos, são dicas, observações,
auxílio principalmente ao consumidor, enfim, existe N temas que você pode postá-lo tanto na segunda como na quinta, que não vai fazer diferença. Então, estes posts que chamamos de frios são os posts que sustentam e alavancam realmente toda a parte estrutural da sua pré-campanha. E isso você tem que fazer baseado num cronograma que dentro da Academia Mapa do Voto a gente começa a disponibilizar para os assinantes que têm interesse em já iniciar a pré-campanha. É claro que tem alguns que ainda estão pensando como seria, como deixaria de ser, mas na realidade não. Na realidade é importante que você comece a pré-campanha imediatamente. Podem ser utilizados logotipos e slogans como peças de propaganda para pré-campanha? Bem, esta é outra questão chave que nós entendemos que não é necessário agora. Embora você precise sedimentar a sua marca, a pré-campanha, na realidade, ela é um apêndice da lei que, de acordo com a reforma política de 2015, a lei, se eu não me engano, é 13165, exato, 13165, essa lei ela nos dá a oportunidade de trabalhar o que chamamos de pré-campanha. E quando é que isso começa? Isso não começa. Terminou uma eleição, já está valendo a pré-campanha. E isso vai até o período onde nós teremos 45 dias antes da eleição, que é o período de campanha oficial. Então, durante a pré-campanha, o candidato, é muito comum que ele já coloque lá, né? Luciano Melo 2020. Isso daí é uma coisa, às vezes faz até logotipo, Luciano Melo 2020, juntos venceremos, né? Então, esse tipo de ação não é muito legal. Eu não aconselho agir desta forma, tá? É a mesma coisa que as pessoas dizem acerca dos partidos, né? Qual partido que eu vou me filiar? Como vai ser agora que não vai haver a coligação? Eu preciso pegar um... Todo mundo quer ir para um partido pequeno, né? Então eu volto a dizer, se todo mundo for para um partido pequeno, ele ficará grande. E aí não vai dar certo. Então, esses tipos de estratégias são furadas, são estratégias que se dizem, pessoas especialistas dizem, não, olha, eu manjo de eleição há muito tempo aqui na cidade, nós fizemos, eu faço eleição aqui há 20 anos e tal. As coisas não são desta forma. As coisas, elas funcionam de forma que você tem que interagir de acordo com o que o ambiente responde para você. Eu posso dar uma orientação a uma pessoa numa cidade, tá? E posso dar uma segunda orientação completamente diferente para uma outra pessoa numa outra cidade. Não existe esse tipo de formato de campanha ou de, pelo menos, algo que as pessoas me pedem. O que eu devo fazer para escolher um partido? Olha, eu já estou lançando o meu logotipo, tal. Isso tudo é algo muito precoce, porque nós temos um time pela própria lei, ou o prazo, que vai até o dia 4 de abril de 2020 para você se filiar num partido. Depois que você se filiou num partido, você ainda tem que passar pela convenção partidária e ganhar a sua legenda. Então você tem de abril até 15 de agosto para brigar com todo mundo no partido e não conseguir a sua legenda, por exemplo. Tá? Então essas coisas, elas são muito precoces agora. Isso não existe dessa forma. Existe uma técnica nossa que nós mostramos na academia, como é que você se fortalece para que você seja chamado, para que você atraia, para que você converta as pessoas de dentro do seu partido a serem parceiras da sua campanha e que você seja a pessoa escolhida pelo partido. Não, eu vou aqui
chamar realmente a Isabel, porque a Isabel é uma mulher que ela vai realmente fazer algo importante, ela vai fazer a diferença aqui no nosso partido, porque ela vai trazer, ela é detentora, ela tem credibilidade, ela tem um alicerce muito forte na cidade que a autoriza ser uma das pessoas importantes do nosso partido. Ela estará credenciada pelo seu histórico de vida, ela estará credenciada pelo seu trabalho realizado até hoje, enfim, tudo isso a gente diz na academia como você poderá iniciar, preparar, planejar e executar esta que é a principal estratégia da sua campanha. Não adianta você chegar e bater na porta de um presidente de partido e dizer, olha, tal, eu gostaria de me filiar no seu partido. Ele vai falar, tá legal, pronto, assina aqui e acabou, aí você está filiado. E daí, o que aconteceu? Não aconteceu nada e não vai acontecer nada. E o risco de você ficar fora da eleição de 2020 é muito grande. Então as coisas, elas não são feitas desta forma. Tá? As pessoas têm que ter conhecimento e têm que tocar uma campanha de forma profissional. Eleição não é para amadores. Notamos muitos vídeos de pré-candidatos sendo gravados apontando problemas nas cidades. Essa prática tem que tipo de resultados? Eu também vejo muitos vídeos de pessoas que vão ali no buraco, olha aqui, tem um buraco, olha aqui, isso daqui está um desleixo, olha o mato, que tamanho que está aqui, etc. Então isso é uma situação muito comum, que as pessoas gravam no celular. Hoje, como eu disse, a internet dá voz para todo mundo, as pessoas gravam no celular, as pessoas se contentam em postar um problema para a população. Teoricamente que eles imaginam que isso daí dá algum resultado, tá? E na realidade, esse tipo de acusação sem a condição de você apresentar uma solução, a conversão é zero. Você não consegue imaginar que alguém assistindo ao seu vídeo vai lhe creditar uma confiança por você mostrar o que ela vê todo santo dia. Você foi lá no bairro dela e você filmou em um dia algo que ela passa de manhã e à tarde e vê. E o pior de tudo, aquilo lá passa a ser algo comum na vida dela. Então, esse é o risco de você não ter a sua mensagem totalmente absorvida, entendida e que, óbvio, ela veio com a necessidade e o intuito e o objetivo de converter a confiança em você. Mas como aquilo é uma prática comum, ao ela passar, olhar e ver, enxergar, absorver e não fazer nada, ela faz isso todo santo dia, 2 vezes por dia. Ela não vai se importar com o que você está falando no vídeo. Ocorre que, às vezes, as pessoas gravam esse tipo de vídeo e existe uma interação. Olha, que legal, tá vendo? É isso mesmo, você é o cara, tal. Mas e daí? E isso daí é uma das coisas que todas estas pessoas que gravam esse tipo de vídeo devem saber. Não há uma intenção de transferência de confiança em você que só apontou o problema. Ou você mostra o problema e a solução, ou você deixa do jeito que está. A pesquisa online é confiável? Nós utilizamos vários tipos de pesquisa. Nós utilizamos as qualitativas, as quantitativas, os tracking, e também a gente pode até utilizar as pesquisas online para que a gente possa ter um referencial bem mais rápido, a custo zero praticamente, e com tudo isso acontecendo no mesmo ambiente, você acaba tendo um entendimento bastante profundo
para tomar novas decisões e principalmente decisões estratégicas. O que ocorre é que nós não podemos nos ater a um único tipo de pesquisa. Então, por exemplo, a pesquisa quantitativa, ela tem um certo valor, mas sem a pesquisa qualitativa para início dos trabalhos, fica muito mais difícil de a gente atingir o objetivo. Se você tem a pesquisa qualitativa, então já fica muito mais fácil o desenho do ambiente para que em cima dessa pesquisa qualitativa nós bolamos as questões da pesquisa quantitativa. E enquanto nós realizamos as pesquisas quantitativas, você também pode já ir iniciando o tracking, e o tracking ele segue a campanha toda. As pesquisas online, elas vêm de apoio substancial, mas elas não podem ser interpretadas de forma unitária. Elas não podem ser interpretadas de forma isolada. Elas têm um papel importante, elas nos dão com toda certeza uma perspectiva, mas elas não podem ser avaliadas, interpretadas e com decisões tomadas de forma isolada sobre uma pesquisa online, porque ela tem uma série de vícios na coleta. Porém, vícios esses, que se você tem ciência para soltar a pesquisa, o resultado é importantíssimo. Por que é importante? Porque você sabe que, além do resultado ser importante, você tem conhecimento do que a gente chama de cota. Então, se a sua cota ela foi estruturada em cima de um público que você tem ciência, está tudo bem. Você poderá aferir os resultados com consciência acerca dos números que você tem. O que você não pode é pegar uma pesquisa, jogar num grupo de WhatsApp e dizer que a cidade diz que 50% é a favor, 50% é contra. Tá? Você sabe que não é assim que funciona, não tem como. Então, ela é uma grande ferramenta para estruturar tomadas de decisões mais rápidas, menos importantes, e ela acaba compondo um momento que este diferencial entre qualitativa, quantitativa, tracking e a própria pesquisa online se faz necessário. O que está havendo com o WhatsApp? Será uma ferramenta tão importante em 2020 quanto foi em 2018? O WhatsApp é uma ferramenta que eu ainda tenho algumas dúvidas. Eu até postei um artigo dentro da academia que conta lá as principais alterações do WhatsApp e o que esperamos para as eleições de 2020. Eu sei que o WhatsApp nos dava uma condição de entrega de material quando você tinha grupos e listas de transmissão de até 5.280 compartilhamentos imediatamente. Hoje, esse valor foi alterado para 1.280. Então, você não passa a entregar mais que 1.280 para aquela mesma lista que você entregava 5.200 e pouco. Então, é algo que nos deixa bastante espertos com referência a estratégias para 2020. Nós estamos tratando desse assunto dentro da academia, mas nós sabemos que não há como confiar 100% nisso. Eu sou muito mais de ver do que ouvir. Tá? Inclusive, isso é uma das frases que está em um dos livros sobre consultoria, e que a gente sabe que numa eleição é muito quais, né? É muita gente falando tudo o que acha, o que deve, o que não deve. Então, eu, para poder cuidar de uma eleição, eu não dou ouvidos a esse tipo de coisa. Eu ouço, pondero, filtro, analiso, absorvo, mas para eu agir, eu ajo em cima de conhecimento técnico, em cima de situação profissional. Tá? Nós tivemos aí
um trabalho de bastante sucesso na eleição do governador Antônio Denário, em Roraima, onde nós iniciamos com 2% em março, tá? E nós terminamos a eleição vencedores naquele estado. Então hoje o governador de Roraima, ele teve a nossa consultoria e todo o trabalho de campanha. É óbvio que todas as equipes têm pessoas que tratam melhor, que tratam pior alguns assuntos relevantes, que têm mais profissionalismo, menos profissionalismo, que têm mais conhecimento, menos conhecimentos, mas é importante que se tenha conhecimento. Então, a única coisa que eu acho importante é que você invista, porque numa campanha você investe num monte de coisas. Então, eu acho importante, aproveitando a oportunidade, que você invista em conhecimento, que você invista em técnica, que você invista em algo profissional, tá? Por isso eu vou deixar o convite aqui a você que está assistindo este vídeo, está participando desta entrevista, que venha para a Academia Mapa do Voto. Hoje, sem dúvida nenhuma, é o maior portal com conteúdos políticos, eleitorais e de comunicação integrada do Brasil. Você recebe vídeos a todo período, semanalmente vídeos novos, artigos, podcasts, você tem palestras, você tem templates para deixar os seus posts muito mais profissionais, você tem análises de pesquisas, que nós fizemos uma pesquisa muito importante no Brasil todo, com todos os assinantes da academia participando, mostrando como configura o software de pesquisa, trazendo os resultados e analisando os resultados, principalmente sobre partidos, principalmente sobre a opinião pública, acerca de tudo que vem sendo mostrado no Brasil de forma exaustiva nas redes sociais. Aí você tem exatamente a dimensão do que é que se irraiga para a opinião pública estar com aquele tipo de tema absorvido ou que fica simplesmente ao léu. Chegou no seu celular, chegou no seu e-mail, chegou de alguma forma até você, mas não mudou absolutamente nada a sua opinião. Então, lá nós temos um estudo acerca destes resultados. Existem informações importantíssimas, tá? Que eu creio ser de grande valia para a sua campanha profissional. Volto a repetir, eleição de 2020 não é para amadores. Saia fora de vereador que chega, encosta, não, vem junto, você é um cara, olha, nós estamos aqui, nós precisamos de você, eu quero você como meu companheiro. Esquece tudo isso, faz um trabalho planejado, como nós estamos orientando. Você que vai para prefeito, você vai enfrentar um grupo forte ou dois grupos fortes, você que vai fazer um trabalho diferenciado, você que vai ser uma opção diferente, uma pessoa nova, ou você que governou durante 8 anos e está voltando agora, ou você que está sentado na cadeira e vai para a reeleição. Não se esqueça, é muito importante. Não existe uma eleição igual a outra. Se você ganhou uma eleição, parabéns, ótimo, fez um excelente trabalho, só que a próxima você não sabe nada de eleição. Eu já vou adiantar agora, tá? E tem mais, da forma com que o próprio Brasil vem se movendo, a própria opinião pública, as redes sociais, os veículos de comunicação tradicionais vêm conduzindo e tratando a informação, nem nós também podemos afirmar que as eleições de 2020 será assim ou será assim. Então é importante você saber que se você está como prefeito neste momento, saiba que 55% de todos os seus colegas do Brasil indo para a reeleição vão perder.
E de todos os candidatos a vereadores, 85% dos que vão disputar vão perder. Por que isso? Nossa, mas como que você afirma isso categoricamente? Eu afirmo porque é matemático. Você pega a quantidade de cidades no Brasil, são 5.600 cidades mais ou menos. Então você faz uma média das cadeiras da Câmara, veja quantas pessoas vão participar e veja quantos vão poder sentar. Os que não puderem sentar é porque perderam a eleição. Isso é matemático, não dá para colocar uma cadeira a mais, porque o cara foi bem votado. Então, esse tipo de situação leva você a decidir agora, ou você parte para uma forma profissional de conduzir a sua campanha, ou você vai fazer parte dos 85% dos vereadores que vão perder, ou dos 55% dos prefeitos que vão para a reeleição e também vão perder. Por quê? Porque uma eleição é completamente diferente da outra. E nós, na academia, pesquisamos todo dia, lemos, nos informamos e passamos cada vez mais conteúdos para todos que ali são assinantes. E, na realidade, o custo da academia de R$ 60 por mês é algo que você precisa parar e pensar. Em uma campanha, você ter uma assessoria tão técnica, tão profissional, por R$ 60 por mês, realmente você precisa se planejar. Ou você estará fadado a fazer uma campanha igual todos fazem, ou pelo menos a maioria. É a campanha do vai assim mesmo. Todas as estratégias, táticas e conteúdos de comunicação eleitoral você encontra em www.mapadovoto.com.br.